Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja, para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos, e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. A palavra de hoje vai dizer o seguinte: no lugar certo, do jeito errado. Às vezes eu e você estamos no lugar certo. Sabe aquela frase antiga que falava assim, ó, eu estava na hora errada, no lugar errado, na hora errada, quando acontece algo de ruim, né? Ou então, quando acontece algo muito bom, eu estava no lugar certo, na hora certa, e, né? Então, mas às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, mas às vezes eu estou tendo escolhas erradas. Eu estou do jeito errado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você provavelmente já ouviu falar algumas histórias que se localizam numa cidade chamada Jope. Jope é uma cidade portuária que hoje está localizada em Tel Aviv, lá em Israel. É uma cidade portuária. É uma cidade muito conhecida porque ela passou por toda a história da Bíblia. Por exemplo, Salomão, quando estava construindo o templo, ele recebeu muitos materiais via mar por ali, na cidade de Jope. Os navios encostavam em Jope para descarregar os materiais, madeira, ouro e muitas outras coisas, descia ali em Jope e ia para Jerusalém para a construção do templo. Depois que o templo foi destruído, lá em Esdras, no livro de Esdras, você vai ler que Zorobabel também recebeu ali no porto de Jope materiais para construir ali, para fazer a reconstrução do templo. Então você vê que é um lugar de muita relevância para a história bíblica, para a geografia bíblica. E também em Jope, se você não lembra, mas eu vou te lembrar, temos a história daquele profeta Fujão. Como é que é o nome dele, gente? Que ele foi engolido por um grande peixe. Parabéns, você participou da escola dominical. Provavelmente não foi a tia Luana que te deu aula. Mas Jope também foi a cidade na qual Jonas, ao invés de ir para Nínive, que era norte, ele desceu para Jope, foi para o sul, o caminho contrário do que Deus tinha falado para ele. Ele fugiu para Jope porque Jope tinha navios e ele ia fugir para Tarsis. Então Jonas fugiu para Jope. E também no Novo Testamento tem história em Jope, gente. Em Jope também foi o lugar onde Pedro ressuscitou aquela mulher chamada Dorcas, que ela era uma costureira, uma mulher muito prendada, com muitos dons, e ela fazia uma obra social muito linda naquela cidade, e ela estava doente e acabou falecendo. E Pedro estava numa cidade vizinha, e souberam que Pedro estava ali, foram lá buscar ele para orar por Dorcas, que estava morta, e ele chegou na casa, aquele choreiro, todo mundo desesperado. Aí ele subiu no quarto onde Dorcas estava, ele ordenou que ela levantasse aquela cama, e ela levantou, ressuscitou, e foi incrível tudo o que aconteceu na cidade de Jope. E nesses mesmos dias que Pedro estava ali, também Pedro recebeu a revelação do Senhor, ali em Atos 10, que depois eu vou falar um pouco mais sobre esses detalhezinhos aqui. Pedro recebeu uma revelação onde expandiu a sua mente em relação à religiosidade do judeu, porque ele teve um sonho onde tinha um lençol muito grande. Ele estava na casa do curtidor de couro, Simão, e ele estava na laje ali esperando o almoço, estava com fome ali. Ele teve uma visão onde tinha muitos animais nesse lençol esticado, e Deus olhou para ele e falou assim: ei, pega aí um animal e come. E ele falou assim: não, eu não posso comer animais impuros, porque tinham animais ali que eram considerados pelos judeus impuros, que não eram orientados para ser como alimentos, e não serviam como alimentos, por causa da religiosidade, do sistema religioso judaico. E Deus pegou e falou uma frase célebre para Pedro, que precisa ser dita nos dias de hoje, que Deus falou assim: ó, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E Pedro era tão cabeça dura que ele teve que sonhar 3 vezes, ele foi 3 vezes a mesma visão, porque Pedro ele carregava uma religiosidade muito pesada de toda a cultura judaica, de tudo que ele aprendeu desde pequeno. Então ele teve essa visão, tudo em Jope. Então, por que eu estou falando de Jope? Porque
era um lugar onde aconteceu muitas coisas. Um lugar onde aconteceu muitas coisas boas. Só que de todas as histórias que eu contei, uma foi negativa. Qual que foi? Se você lembra. De Jonas. Ele foi para um lugar de bênção, né? Um lugar onde aconteceu tanta coisa boa. Foi para fugir do chamado do Senhor. Ele estava no lugar certo do jeito errado. Não era para ele estar em Jope. Ele estava até num lugar que não tinha problema estar. Mas ele estava na hora errada, do jeito errado. E eu vou trazer algumas questões aqui para a gente aprender, né? Então, assim, o lugar era de bênção, de movimentação do reino. Jope, ali onde carregou os materiais do templo, onde teve a expansão do reino de Deus através da quebra da religiosidade de Pedro, uma cura, um milagre maravilhoso na vida de uma mulher que havia falecido. Poxa, um lugar de tantas coisas boas, foi também escolhido para o homem para fazer algo de errado. E o que eu aprendo com isso, em primeiro lugar? Nós podemos transformar bênçãos em maldições, gente. Nós podemos transformar as melhores coisas da nossa vida em coisas que vão nos destruir. Então, nós temos que ter esse cuidado com a vida e com tudo que a gente tem, os lugares que nós vamos, porque lugares que eram para ser bons, às vezes se tornam ruins, porque nós deturpamos o propósito das coisas. Nós deturpamos o propósito dos relacionamentos, nós deturpamos o propósito do dinheiro, nós deturpamos o propósito da comida, do alimento, a gente se alimenta errado, a gente deturpa. Coisas que eram para ser boas, nós fazemos de forma ruim. Estão entendendo, amém? Faz sentido, amém? Então, Pedro em Jope, vamos ler lá, Atos 9, 36. Vai contar a história de Pedro nessa cidade. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é chamado Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida, que é a cidade onde Pedro estava lá, Lida é uma cidade, ele estava em Lida e ele encontrou um paralítico chamado Enéas, que ele também trouxe cura para esse homem. Então, ele ficou todo mundo falando de Pedro, então chegou lá o comentário que Pedro estava em Lida, então aí começa aqui, Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar de Pedro, que estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens e dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles. Quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas os rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Por isso que eu falei que ela era uma costureira, né? Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, ele disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-se a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão, que aí depois foi aquela questão do sonho que ele teve ali. Então, está vendo que as escolhas que nós temos, elas determinam muitas coisas do futuro, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho de Pedro. Pedro foi escolhido por Jesus para ser um apóstolo, um discípulo, que fosse uma testemunha do Evangelho do Senhor Jesus, e, com certeza, como Jesus falou, os sinais iriam seguir aqueles que creram na palavra. Então, Pedro carregava consigo os dons espirituais que Jesus havia dado a ele, através do Espírito Santo. Então, logicamente que o movimento de obediência que Pedro tinha em seguir o seu chamado era seguido de sinais. Por isso que pessoas ressuscitavam, por isso que pessoas paralíticos, aleijados ficavam perfeitos, cegos enxergavam e tudo acontecia. Porque havia um movimento de obediência. Então, quando ele é chamado para ir orar por uma mulher em Jope, vocês perceberam que ele foi prontamente? Os homens falaram: Pedro, vamos lá?
O que foi no próximo versículo? Pedro foi com eles e foi até a casa. Então você vê um movimento de prontidão. Isso expressa a obediência. Certo ou errado, gente? Certo? Então tá, a intenção de Pedro era obedecer o chamado, exercer a ordem do Senhor sobre ele. Então você compreende que a obediência, ela nos leva a viver o sobrenatural do Senhor, sim ou não? Se Pedro falasse assim, não estou afim. Estou cansado. Deixa eu ficar mais uns dias aqui e depois eu vou. Talvez ele não viveria, porque ele estava em desobediência. Então, quem sabe, aquela frase que você já deve ter ouvido falar, que é assim, antigamente a igreja, as pessoas eram curadas. Antigamente a igreja... Não, talvez o que mudou não foi a igreja, o que mudou foi eu e você que estamos um pouco desobedientes em relação talvez, alguma geração anterior. Talvez nós não obedecemos tanto a palavra como obedeciam. Talvez, porque eu vejo pessoas sendo curadas, eu ainda estou vendo pelo menos. Eu vejo Deus operando ainda. Não sei se você viu, mas eu tenho visto Deus fazendo milagres na vida de pessoas perto de mim e também na minha vida. Mas a gente precisa entender esse movimento de obediência que nós precisamos ter. Porque aquele que obedece... O que Jesus falou? Existem dois tipos de pessoa. Os dois ouvem a palavra do Senhor. Mas um obedece e o outro não obedece. O que obedece, ele firma a sua casa numa rocha firme. Porque virão as tempestades, as dificuldades. Mas essa casa, milagrosamente, não vai ser derrubada. Não porque a casa foi bem construída, mas porque a casa está sobre um lugar firme. Mas esse lugar firme foi determinado a partir da obediência. Não é só ouvir a palavra, mas sim obedecer. E aquele que ouve as palavras, mas não as obedece, ele também constrói uma casa. E também virá dificuldades. Mas não vai haver um milagre. Está vendo como é que é? Porque alguém vai olhar para a sua vida, para o seu casamento, para a sua saúde e vai falar assim, meu Deus, como você viveu isso? Como você suportou isso? Foi um milagre que você pelos traumas de infância que você viveu, é um milagre você estar vivo. É lógico que a minha vida está sobre uma rocha. É lógico, eu vivo a palavra do Senhor, obedeço. Então essas dificuldades vieram sobre mim. Mas milagrosamente eu estou vivo e em pé, porque o Senhor tem me sustentado. Estão entendendo? Amém? Então o milagre vai ser materializado a partir do movimento de obediência que eu tenho. O problema é que nós queremos as bênçãos. Porque lógico que Deus tem bênçãos, mas nós não queremos obedecer a palavra. Nós viemos para buscar as coisas, mas dificilmente estamos prontos para entregar a nossa mente, o nosso coração ao Senhor, deixar que Ele governe as nossas escolhas, deixar que Ele faça a vontade dEle em nossa vida, priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente tem essa dificuldade. E então eu vou ter dificuldade também de acessar o sobrenatural. Porque eu só estarei em cima da rocha se eu estiver em obediência. Então, Pedro estava em cima da rocha, sim ou não? Sim ou não? Por isso que ele viveu milagres. Então ele estava aqui, a obediência de Pedro permitiu que ele vivesse milagres extraordinários, apesar da sua humanidade. Então, apesar da nossa humanidade, gente, eu não estou falando aqui de pessoas que vão se tornar perfeitos, grandes seres espirituais, vão se tornar anjos. Não, gente, nós continuamos sendo pecadores. Alguns aqui vão se batizar ali. O movimento de se batizar é um ato público. Eles estão dizendo para todo mundo que agora eu pertenço ao Senhor Jesus. E eu me arrependo dos meus pecados. E esse arrependimento precisa ser simbolizado como uma morte. Então eles vão ser sepultados ali fora. Mas eu não quero assustá-los. Vocês não vão conseguir, ou talvez não vão viver sem pecado daqui para frente. Quem dera, né? Se a gente se batizasse hoje, nunca mais pecasse, né? Ia ser incrível, né? Ia ser maravilhoso. Meu Deus! Você conhece alguém que se batizou e nunca mais pecou? A não ser que morresse ele não batismo, né? Ficou assim, nunca mais pecou. Isso aqui é santo. Apesar da nossa humanidade, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, se buscarmos obedecer, nós viveremos o sobrenatural. Nós vamos viver as coisas incríveis de que Deus tem, apesar da nossa fraqueza. Estão entendendo, gente? Amém? Então, Pedro se desloca para realizar o seu chamado. Não coloca empecilhos e assim prova o poder de Deus. Pedro indo para Jope era Pedro vivendo e cumprindo o propósito do Senhor. Aí agora nós vamos falar de Jonas.
Abre lá, Jonas 1, versículo 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Está vendo que tem uma ordem. A gente esquece que a gente tem um rei, né, que reina sobre nós. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Não é assim que a gente vive? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se a Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, no caso Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fazer o quê? Fugir. Então ele foi para Jope para fugir. Enquanto Pedro estava indo para Jope para obedecer, Jonas estava indo para Jope para fugir. Está vendo que não é o lugar, é o que você faz? Olha, Jonas, filho de Amitai. Quem era Amitai? Era um grande profeta da época. Então, para Jonas não era novidade ouvir a voz de Deus. Para Jonas não era novidade obedecer a Deus. Poxa, ele vivia na casa de um grande profeta. Então era normal ele ver o pai dele falando assim, ó, gente, Deus mandou fazer tal coisa, eu vou fazer. É normal, era do ambiente. Não era novidade. Por que Jonas foi tão desobediente, né? Então ele tinha um chamado, Jonas era um profeta, era de linhagem, de uma linhagem de profetas. Ele já estava acostumado com seu pai. Ele recebe uma ordem do Senhor. A ordem do Senhor era questão de vida ou morte. Aqui eu preciso abrir um parêntese. Eu estava conversando ontem, tive uma reuniãozinha ontem aqui na igreja, não aqui na igreja, mas sobre a igreja. E um dos pontos que nós conversamos foi sobre uma palavra que Deus sempre falou no meu coração, e eu tento viver isso, que se chama senso de urgência. O reino de Deus sempre vai ter um senso de urgência. Por quê? Porque é questão de vida ou morte. Se nós não nos movermos, as pessoas que não conhecem a Deus vão morrer sem Deus. Elas estão morrendo sem Deus. Então, se eu e você não se colocar de uma vez por todas no lugar onde Deus quer, nós estamos perdendo tempo, porque é questão de vida ou morte o seu posicionamento. É questão de vida ou morte o meu posicionamento. Quem sabe a esfera da vida que está entre a vida e a morte seja o seu casamento. Enquanto você não se posiciona, o seu casamento está entre a vida e a morte, mas você não quebra o seu orgulho, você não se humilha, você não tem atitudes de amor de verdade. E precisa ter um senso de urgência. Não é para amanhã, não é para a semana que vem, é hoje. Tudo que eu preciso fazer tem que ser agora. Eu não sei se amanhã eu vou estar com saúde, se eu vou estar vivo, se eu não vou tropeçar, se eu não vou cair, se eu não vou ficar doente, eu não sei. Mas o agora eu tenho na minha mão. E eu preciso decidir hoje sobre a minha vida. Porque aqui está falando, ó, é questão de vida ou morte. Jonas ir para Nínive era questão de vida ou morte daquele povo inteiro. E Jonas, não quero ir. Vou para o sentido contrário. Nínive era norte. Era a capital da Síria, se eu não me engano. Ele foi para Tarsis, foi para Jope, sul. Pegou o barco, ó. Aí olha aqui outra coisa interessante. Ele chegou em Jope, sim ou não? Me ajudem, chegou em Jope, sim ou não? Tinha navio para ele navegar, sim ou não? Ele tinha o dinheiro da passagem, sim ou não? Tinha vaga no navio, sim ou não? Estava dando tudo certo. E às vezes nós estamos indo no sentido contrário que o Senhor quer, as coisas vão dando certo e a gente acha que está certo. Cheguei em Jope. Porque qual é o pensamento crente nosso, né? Furou o pneu. Deus está falando comigo. A gente tem que ver que algo dá errado. A gente não quer obedecer por ser obediente. A gente quer obedecer na linha do problema. Tipo assim, se furar um pneu é porque Deus está falando para eu não ir. Mas se você sabe que não deve ir, por que você está indo? Está entendendo? Aí se não acontece nada de errado no percurso, eu acho que eu estou certo. Ele chegou em Jope. Está tudo certo, não aconteceu nenhum problema. Tinha um navio. Meu Deus, é Deus confirmando, aleluia.
Quanto é a passagem? Tanto. Pega no bolso, meu Deus, olha, Deus está me dando. A gente vai achando que o nosso erro está sendo validado por Deus porque as coisas estão evoluindo. Gente, se fosse assim, o tráfico era de Deus, porque dá dinheiro. Se fosse assim, o crime, os caras estão ficando bilionários com corrupção, e isso é de Deus? Nem tudo que reluz é ouro, gente. Chegou lá, o navio saiu. Tinha diesel lá, não era diesel, não era vento. Mas tinha todos os recursos para o navio partir. O navio foi, gente. Estava dando tudo certo. E quem sabe, algumas coisas na sua vida, você está indo na direção errada, mas as coisas estão dando certo e você está sendo enganado. Estão entendendo, gente? Amém? Então não peça, como é que eu posso dizer? Não peça sinais negativos só para você ter certeza que você não deve fazer o que você sabe que não deveria estar fazendo. O que a gente já sabe, Deus não faz e acabou. Vamos ser obedientes e não pressionados pela situação. Amém, gente? Quem é amém desanimado? Então aqui, ele foge para Jope, né? Ele foge, fugindo do propósito que o Senhor tinha traçado para ele. E engraçado que foi o mesmo lugar que Pedro estava cumprindo o propósito, Jonas estava descumprindo o propósito. E eu preciso fazer uma pergunta para mim, né? Essa pergunta eu fiz para mim, quando eu estava estudando. Eu fiz e eu preciso fazer todos os dias essa pergunta, e eu quero convidar você a fazer essa pergunta. O que eu tenho feito? Quais são as minhas escolhas? Porque aqui começa, né? Todos nós estamos em vários lugares, seja numa empresa que você trabalha, na sua família, no bairro, na igreja que você está. E o que está em questão aqui não é o lugar, e sim o que estamos fazendo nesse lugar. Você compreende que o mesmo lugar que Pedro e Jonas estavam, os dois tiveram atitudes totalmente aversas uma da outra, sim ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Então, assim, a pergunta não é sobre onde você está, mas o que você está fazendo. Por quê? O que fazemos vai determinar o nosso futuro. Porque, quem sabe, você, como já deve conhecer algumas pessoas, que nasceram em famílias problemáticas, estavam em ambientes hostis, mas as escolhas dessa pessoa levou ela a ter uma família excelente no futuro. Não é porque ele veio de uma família ruim que ele é fadado a ter uma família ruim no futuro. Porque não é o lugar que determina quem nós somos. O que determina quem nós somos são as escolhas que fazemos. Então a gente tem que parar de culpar os lugares que estamos, que na verdade nós estamos falando sobre quem nós somos e não sobre o lugar que estamos. Porque a gente fala muito de governo, né? Fala muito de dificuldade social. Ah, mas é a dificuldade social. Ai, mas não, e eu? O que determina o lugar, né, quem eu vou ser, não é o lugar. Eu preciso, né, eu não posso ser definido pelo lugar que eu estou, mas eu preciso ser definido pelas escolhas que eu faço. Quais são as escolhas que você tem feito na sua vida? Olha para os lugares que você está hoje. Tem muita gente reclamando da empresa que trabalha. Ah, uma empresa é isso, é aquilo. Mas o que você tem feito para melhorar essa empresa? Ou o que você tem feito para se qualificar melhor e buscar uma posição profissional melhor do que a que você está hoje em dia? Talvez você não está fazendo nada, você está só sobrevivendo. Ah, porque já passou a minha idade de estudo. Não, desculpa, não tem idade para estudar. Não tem idade para se qualificar. O problema é que a gente prefere reclamar do lugar onde estamos, mas a gente não está fazendo nada, não faz nada. Talvez para melhorar o ambiente, ou até para sair de lá. Faz um curso, faz uma faculdade, se qualifica, que você vai ter lugar em outra empresa melhor. Tem gente que está reclamando do casamento. Talvez a tua casa seja um ambiente de guerra, uma trincheira, né? Senta na mesa, só não briga enquanto a boca está cheia. Quando esvaziou a boca, é briga. Então enche a boca de comida para não ficar brigando. Senta na televisão, é briga. Lá em casa está uma briga, televisão agora. O Estevão e a Ana, virou trincheira a sala. E a Ana é tão incrível, a Ana tem 2 anos, gente. É um toquinho desse tamanhozinho assim, ó. E o Estevão já tem 10. A Ana bota o desenho dela, mas ela não assiste, mas tem que estar ligada no desenho dela. Aí ela sai da sala. Aí o Estevão vai na sala.
Qual que é a regra? Quem tem irmão tem essa regra. Eu tinha essa regra com a minha irmã. Quem saísse da sala, quem ficasse, mandava no controle. E aí estava tudo bem. Aí eu tinha vontade de ir no banheiro, nem ia, né? Para poder não perder o domínio, né? E a Ana, às vezes, está lá na cozinha, e o Estevão chegou na sala e trocou o desenho. A Ana fala assim, ó, o Estevão trocou meu desenho. Ela fala isso. Aí ela vai lá, briga. Meu Deus, mas vira uma trincheira aquela sala por causa da televisão. Aí eu já falei, ó, a partir de segunda eu vou tirar a televisão da sala. Acabou. Vocês vão ter que arrumar outra coisa para fazer, porque a televisão está virando motivo de briga. Porque a Ana ela não quer assistir, mas ela também não quer deixar o Estevão assistir. É um problema sério. Então, às vezes, dentro da tua casa, é um ambiente de briga. Só que ao invés de você mudar, ter atitude... Sabe qual é o nosso problema, gente? De casado, a gente só aponta. Ah, eu sou isso porque você faz isso. Eu só fiz isso porque você é assim. Eu só estou sendo isso porque você... Para de culpar e seja uma pessoa excelente. Seja você o protagonista do ambiente incrível da sua família. Porque você tem essa oportunidade de escolha. Porque é muito fácil terceirizar a culpa. É muito fácil, a culpa é dele, a culpa é dela. Ela quer assim, ele quer assim. Não. A partir de hoje, eu vou mudar o ambiente da minha casa em nome de Jesus. Com a força de Deus, com a força do Espírito Santo, eu vou criar um ambiente favorável de paz na minha família. Você está comigo aí, amém? Então vamos ter essas atitudes. Porque senão eu não vou mudar o ambiente, eu vou só reclamar. E a vida está passando, gente. Muitos estão desfrutando de uma vida com muitos recursos, mas sem paz, sem alegria, porque não é sobre o lugar. Talvez você que não tem um carro, talvez acha que a alegria é ter um carro. Até a hora que tu tiver um carro, tem que trocar o óleo, fazer revisão, trocar pneu, furar um pneu, estragar um negócio, pagar o financiamento, pagar o IPVA, pegar uma multa. Aí tu vai ver a paz que tu vai ter. Aí talvez, quando o seu sonho é morar numa casa linda, com um jardim, com uma piscina, até a hora que tu tiver uma casa para tu roçar grama, passar veneno, limpar a piscina, aí você vai ver, né? Tipo assim, tudo vai ter um preço. E às vezes a gente coloca a expectativa da nossa alegria e contentamento em lugares, mas não são os lugares que nos tornam felizes, mas são as nossas escolhas, gente. Porque se isso não fosse verdade, a gente não ia ver pessoas com tantos recursos em clínicas por causa de depressão, tirando a própria vida, com coisas que, se eu e você tivéssemos, a gente ia estar curtindo a vida. Por que pobre não tem depressão? Porque está sempre correndo atrás da vida, né? Sempre com expectativa. Não, ano que vem vai melhorar. Ano que vem Eu tenho uma teoria, né? Que nós somos pobres, a gente não fica em depressão porque a gente sempre acha que mês que vem vai melhorar. Então a gente tem aquela expectativa do futuro, né? Não, eu tenho que estar vivo mês que vem, porque mês que vem vai melhorar. Aí não melhora, não, no outro vai. Aí tu fica. Aí o pobre vive mais. É assim, a gente tem sempre alguma coisa pela frente, uma esperança. Ano que vem, meu Deus, ano que vem é meu ano. Faz 10 anos que eu falo isso. Mas pelo menos eu estou vivendo, né? Estou vivendo, estou correndo atrás, aí estou com essa expectativa. E é isso, não é o lugar, gente, são as escolhas. Estão entendendo, gente? Amém? Então, assim, a felicidade está sendo gerada pela forma de viver. Não é quanto tu ganha, é o que tu faz com o que você ganha. Tem pessoas tendo escolhas erradas. Eu queria ganhar tanto. Não é tanto. Se você triplicar o seu salário com a cabeça que tu tem hoje, eu não te dou 3 meses para tu estar devendo. Tu ri, né? Porque tu sabe que é verdade. Né? Por quê? Você vai entrar na mesma situação. Então não é o lugar que você está, é as escolhas que você tem. Estão entendendo, amém? Aí eu trouxe aqui 2 histórias, rapidamente aqui para a gente correr, para a ceia e para o batismo, de pessoas que estavam em lugares nada favoráveis, mas tiveram escolhas excelentes e puderam mudar todo o quadro da vida deles. Abre lá, Atos 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Olha que maravilha, né? Um pregador passar por isso aqui, né? Uma pessoa que entregou a vida achando que ia ter purpurina, ia ter hotel, toalha branca e maçãs verdes na mesa, com água
sei lá, água, sei lá, qualquer tipo de água que você não conheça. Não, foi só foi açoitado sem roupa. É tipo a vida de um discípulo normal dessa época. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados no Hotel Quality. É isso que um pregador quer, né, cara? Hotelzão, pá, piscina, banheira com pétalas de rosas. Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com muito cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ai, que maravilha. Já estava ruim, né? Já estava ruim, só piorando a situação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando, botando no Instagram, me sentindo abandonado. Fazendo story. Estou revoltado com essa situação, quero meu direito. Né? Olha aqui. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Cara, olha a situação de quem sabe quem é Deus. O jeito que eles estavam fazendo a obra, gente, eles não estavam buscando recursos, eles não estavam trabalhando para... Não, eles estavam pregando o evangelho, foram presos, açoitados. Foram colocados numa masmorra, amarrados pelo pé. E ainda achavam um motivo para adorar a Deus. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Meu Deus. O ambiente era bom ou ruim, gente? O que você acha desse ambiente? Você acha que eles foram recebidos por um recepcionista poliglota, né, falando em várias línguas? Seja bem-vindo, entre aqui nessa porta direita, você vai ser açoitado aqui com muito carinho, com muito amor. Né? Aí vai ter uma salinha ali embaixo com rato, barata, com todo tipo de bicho que tu imagina. Aí, acima de tudo, ainda vão amarrar o teu pé. Um ambiente extremamente hostil, terrível. Só que não é o lugar onde estamos, é quais atitudes tomamos. O lugar era ruim, péssimo. Eles estavam cansados, feridos. Estava tudo dando errado. Sabe aquele momento assim que a gente está falando assim, cara, eu vou abandonar tudo, não aguento mais. Eu quero te lembrar que você ainda tem motivos para adorar a Deus. E vale a pena. Eles tinham tudo para desistir do seu chamado, das suas convicções. Talvez tu entrou aqui hoje, assim, a semana tem sido assim. Entre uma dúvida cruel, entre, meu Deus, muda a minha vida que eu não aguento mais, ou eu vou fugir, minha vontade de pegar um ônibus e ir embora para qualquer outra cidade, começar a vida do zero, tentar novamente fazer com que minha vida seja diferente. Talvez tu está nessa dúvida. Mas se você sair, fugir, tiver qualquer escolha nesse sentido, todos esses problemas vão te acompanhar, porque não é o lugar, são as escolhas que você tem feito, que tem tornado o ambiente tão ruim, tão difícil de viver. Porque eu estou vendo aqui uma dupla de pregadores, missionários, que abandonaram as suas vidas. Paulo era para ser um dos maiores fariseus da época, maiores sábios, de viver nas maiores casas de luxo, com roupas incríveis, com toda a pompa, tudo que você imagina de melhor da época. Simplesmente ele escolheu ser um fugitivo. Preso várias vezes, açoitado, foi morto de uma forma cruel. E talvez essas escolhas de renúncia, às vezes que você tem... Qual é o nosso problema, gente? Provavelmente você vai concordar comigo. Eu e você até conseguimos renunciar a algumas coisas. Vamos falar do casamento. Não, tem coisa que eu renuncio. Mas qual é o nosso problema? A gente renuncia querendo reconhecimento. Aí, pelo fato de não sermos reconhecidos pelas renúncias, a gente se revolta e faz o contrário. É assim, sim ou não, gente? Não é assim? Olha que ser difícil que eu sou. Olha a dificuldade que nós temos. A gente até renuncia, mas a gente quer uma estrelinha na testa. E quando não tem a estrelinha na testa,
a gente fica revoltadinho, começa a se espernear, começa a manha a vir. Será que eles mereciam o que eles estavam recebendo? Sim ou não? Eles estavam levando a vida para as pessoas que estavam morrendo. E estava dando tudo errado. E apesar de estar dando tudo errado, eu sei em quem eu creio e vou continuar louvando o nome do meu Senhor. Então, quem sabe, os seus dias têm sido difíceis em algumas áreas. E eu quero incentivar você a adorar ao Senhor. A viver, continuar vivendo o seu chamado. Qual é o seu chamado? Não está limitado a essas paredes. O seu chamado é para ser uma esposa, como a mulher de Provérbios 31. Vai ler Provérbios 31, tu vai entender o que eu estou falando. O seu chamado é para ser um esposo, aquele que entrega sua vida pela sua esposa, como Cristo entregou para a igreja. Cristo não pediu nada para a igreja, não pediu reconhecimento, ele não pediu pagamento, ele só se entregou por amor. E tem muito marido egoísta, que não entrega nada. O meu chamado e o seu chamado é ser um homem ou uma mulher posicionado na sociedade com exemplo, honestidade, com um testemunho positivo de inspiração para aqueles que não têm um caráter no qual nós carregamos, que é o caráter do reino de Deus. Essas são as nossas missões. E talvez tenha sido difícil com os filhos, com o casamento, no trabalho. Só que se você continuar fazendo o que você precisa fazer, o que você sabe fazer, eu posso dizer para você, assim, com toda certeza, como aconteceu com Silas aqui, Paulo e Silas, de repente, Deus pode mudar a sua vida de água para vinho e você, meu Deus, como valeu a pena continuar adorando o Senhor. Como valeu a pena me manter na posição que o Senhor me colocou, porque de repente Deus pode tornar todo esse seu cativeiro em liberdade no Senhor. Tu acredita nisso? Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por isso? E é isso, gente. Nós precisamos entender esse lugar que nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos ter escolhas excelentes e esquecer que o ambiente não está tão favorável e eu não sou guiado por ambientes, eu sou guiado por convicção e fé. Eu não sou guiado pelas influências externas. O que Paulo me ensinou? Não se apegue ao que você vê, porque o que você vê é transitório. Talvez você está vendo uma situação difícil na tua vida. Talvez você está vendo com seus próprios olhos coisas que não tem o que fazer para melhorar. Mas o que Paulo falou? Se apegue ao que você não vê, porque essas coisas são eternas. Então é hora da gente parar de olhar com os olhos naturais e enxergar com os olhos espirituais o que o Senhor tem para nós. E enxergar o lugar. Se eu e você fecharmos os nossos olhos carnais hoje e procurar a rota que o Senhor tinha traçado para nós, talvez a gente vai enxergar o quão longe estamos. É como se era para eu estar na Irmã Ruxa, eu estou lá no Amazonas. Se eu fechar meu olho carnal e enxergar onde eu estou espiritualmente, quem sabe eu estou extremamente desviado da linha que o Senhor traçou para a minha vida. E quem sabe, é por isso que eu estou vivendo tanta dificuldade. É por isso que eu estou tendo tanta dificuldade de romper em algumas áreas da vida. Porque eu estou desviado do caminho que o Senhor traçou para mim. Vamos ficar de pé, gente?